Fala Trailblazer, tudo bem com vocês? Esse episódio aqui a gente vai trazer algumas dicas bem bacanas para você que está tentando tirar a certificação Admin Salesforce. Tentou e não conseguiu? Fica ligado. Tá tentando? Fica ligado. Vai tentar? Fica ligado. Então fica ligado com a gente aí que a gente vai trazer bastante coisa legal para vocês. Hoje eu vou fazer um papel, vai ser bem diferente no nosso episódio. Vai ser um bate-papo mesmo com uma pessoa que já é macaco velho, já é da casa já. Thiago Schmitz, nosso convidado especial hoje. Thiago, só para vocês terem uma ideia, o Thiago hoje ele já é gerente sênior na Deloitte, ele tem um currículo bem extenso, ele tem 5 certificações Salesforce, Copado, PMP, Scrum, ele é formado em marketing com MBA em estratégia e gestão empresarial e pós pela FGV sobre negociação empresarial. Você está vendo que o currículo dele não é de brincadeira, não. Então fica ligado aí que a gente vai trazer bastante novidades para vocês. E aí, no nosso apoio, como sempre, Bruno Passos, Brunão. Fala, galera. Maravilha. Beleza? E nosso convidado hoje especial, Thiago Schmitz. Fala, pessoal. Como sempre aí nos nossos bastidores, Tayan Guerra e Leonardo Barbosa, dando todo um suporte pra gente aí. E hoje a gente vai conversar com esse cara, para vocês terem uma ideia, esse cara é um dinossauro, hein? Eu vou falar para vocês que esse cara aí, ele tirou certificação na época que não existia nem o Trailblazer. Hoje a geração de hoje tá vindo meio Nutella já, tá tendo uma boa de uma facilidade, não que esteja mais fácil a prova, mas tá tendo uma boa de uma facilidade de ter esse estudo. Mas o Thiago, nosso guerreiro aí, já vai trazer um pouco de curiosidades para vocês, na época que ele tirou a certificação e do que como está hoje a certificação. Bom, Thiago, o episódio é seu hoje, nada mais, nada menos. Manda uma musiquinha pra galera aí. Bom, então vamos lá, né? Música que não pode deixar para os dinossauros, né? Para os dinossauros, mas música boa, ela sobrevive no tempo, né? Então vamos lá, Beautiful Day do U2. Fiquei aí, galera, com o YouTube. Maravilha. Estamos de volta aqui, depois de uma música fantástica. Thiago, obrigado pela música aí. A galera vai com certeza a galera deve ter pirado aí nessa música muito legal. Bom, para você que não conhece o Thiago já é de outros carnavais aqui que nós conhecemos ele. Para você que ainda não tá ligado, fica ligado na carreira dele, vai lá no episódio 26, esse episódio lá da temporada 1, que estreou no dia 22/6, lá você vai conferir tudo sobre, claro, o Health Cloud, que ele falou bastante novidades sobre o Health Cloud, mas também ele vai contar um pouco sobre a carreira dele e a trajetória até onde ele está hoje. Mas agora falando um pouco de certificação admin, Ti, quando você tirou a sua certificação admin? Bom, aqui vai a denúncia, né, do tempo, né? Foi em 2011, tá? Fevereiro de 2011. Não, Caraca. não tinha Salesforce no Brasil ainda, né? Era tudo muito diferente. As provas, não tinha centro de excelência para fazer prova, tá? As provas eram feitas online com câmera externa, né? Até no período da pandemia aí, a Salesforce está usando a câmera do próprio notebook, né? Mas nesse tempo não, você tinha que ter uma câmera externa que pegava o seu teclado, a sua tela e o seu mouse, né? Você podia ter uma folhinha do lado só para alguma anotação que você quisesse fazer, e era isso, né? Agora imagina, a internet naquele tempo que não era boa, né? Hoje ainda a gente tem muito problema de internet, né? Naquele tempo não era boa, então de vez em quando a conexão caía. A minha prova de admin, a conexão caiu 3 vezes, tá? Era uma prova que era para levar 1h30, levou quase 3 por causa das quedas. Obviamente que eu fiquei muito nervoso por isso, né? Porque você já começa a te abalar psicologicamente ali, mas no fim deu tudo certo, né? Também não tinha Trailhead, não tinha nada. A única coisa que a gente tinha era o bom e velho Help, que é bom até hoje, né? A gente consegue coletar bastante informação de lá, mas de lá para cá realmente muita coisa mudou. Quando você foi tirar sua certificação, Ti, de fato, como que você estudou? Como que você se preparou? Eu tive a sorte, digamos assim, de que quando eu comecei em Salesforce, tá? Foi na Trinfone ainda, eu comecei como usuário, tá? E naquele período lá, o meu chefe ofereceu um curso, foi um dos primeiros cursos de admin que teve no Brasil, tá? Através de uma empresa que nem sei se existe ainda, que era da Tallard, era Tallard, acho que era do grupo Itaú ali,
E aí foi onde eu fiz o primeiro programa oficial. Para você ter uma ideia, naquela época eram 4 dias o programa oficial. Hoje em dia é 5, né? Para você ver como é que tem mais conteúdo. E eu fiz esse treinamento quando voltei, abracei a causa, né? Mas não fiz prova, tá? Eu fui fazer prova quase 1 ano e meio a 2 anos depois, tá? Quando eu fui trabalhar mesmo em consultoria. Enquanto eu estava no cliente, eu não cheguei a fazer prova. E aí a preparação foi realmente estudar via Help. Eu vou contar um pouco como eu fiz, né, aqui no decorrer da entrevista, e que é uma metodologia que eu uso até hoje, que eu passei para muita gente, e quem segue arrisca, tá? Porque tem aqueles que seguem meia boca, né? Mas quem segue arrisca tem tido bastante sucesso. E é mais simples do que parece, tá? Olha lá, hein? Qual que é a taxa qual que é o percentual de passagem na prova aí com o seu método? Olha só, é aquilo que eu falei. Quem segue o método mesmo, eu posso dizer que as taxas são altas. Não vou dizer que 100%, mas está beirando lá. Quando a pessoa não passa, tá? E que a gente vai ver o motivo que ela não passou, ela não está usando o método, tá? Ela cria um meio ali dela e aí acaba que aquela coisa, né? Assim, eu vou seguir o dos outros, vou fazer o meu que o meu dá certo. E aí não passa. E às vezes não passa de novo, e aí que você vai realmente ver onde é que a pessoa está errando, né? E aí você vê que fugiu completamente o método. Fica ligado aí, galera. Vai ter um método aí. O Thiagão não vai revelar ainda, mas fica ligado que mais pra frente ele vai revelar bastante como que é esse método aí. Acho que até eu vou tentar, Ti. Fiquei curioso também no método, eu vou tentar, cara. Ô, Ti, além da certificação admin, foi a sua primeira certificação que você tirou? Qual mais outras você tirou? E naquela época ainda era nesse formato, ou depois das suas próximas certificações já acabou sendo no Trailhead, já foi um modelinho mais avançado como que é o de hoje, né? Na verdade, eu tirei outras depois, né? Eu fiz aquela sequência de Sales, Service, aí tirei Advanced de Admin, tá? Advanced de Admin eu tirei porque eu queria tirar mesmo, tá? Não tinha esse número total que tinha hoje de certificações, que hoje é um número muito elevado, eram bem menos, né? Mas eu queria tirar, né, na época, dentro das que tinham, apesar que esse é uma certificação que não conta para a consultoria. Então, não tinha o sponsorship, voucher, nem reembolso para essa certificação. E eu tirei do meu bolso, né? Eu falei, não, vou bancar do meu bolso. Só que como eu passei e eu tinha um bom relacionamento, eu acabei sendo reembolsado depois, mas não foi... Eu ia fazer de qualquer maneira, tá? Curiosidade, antes de você prosseguir, quanto que você pagou na época? E na época o dólar devia estar na casa de 2. Não, mas assim, falando em dólar mesmo, foi o mesmo valor que é hoje ou... Não, era $200. Sempre foi $200. Sempre foi? Legal. Sempre foi. O que mudou foi o câmbio, né? Esse que é o problema. É onde dói o bolso. É onde dói o bolso, né? A diferença é que agora vale um Celta, né? Essa é a única diferença. O que era diferente é que tinha uma taxa de manutenção anual de $100, né? Para você fazer as manutenções que eram trimestrais. Não era bem trimestral, tá? Era 3 vezes ao ano, que dá mais ou menos ali uns 4 meses, mas não são 4 meses bem dividido, não, porque tem um período que é mais extenso ali, entre uma e outra às vezes. E se pagava $100, fazia 3 manutenções no ano para você fazer manter a sua certificação, né? Claro, quando você tem a de admin, ela já reboca as de consultor junto, Advanced de admin, né? Mas, por exemplo, eu tinha de developer, que essa minha de developer, ela expirou, porque eu não fiz a migração para App Builder ou para Dev 1, né? Que eu podia ter feito na época. Essa tinha uma segunda manutenção, que ela carrega outras também ali, como as da trilha de arquiteto, né? Então... Mas você tinha que pagar 2 manutenções. Esse foi um dos motivos que eu acabei não fazendo, para não ter que ficar pagando as manutenções e nem o tempo que você gastava para fazer tanta prova. Essas manutenções era o mesmo formato da prova mesmo de você fazer para admin hoje, né? Era mais simples, tá? Bem mais simples. A manutenção ela era com consulta, só que você tinha menos tempo, variava entre 5 e 15 perguntas, mas era uma provinha mesmo, tá? Cheguei a falhar algumas vezes nela, mas você tinha até 3 tentativas que você podia fazer. Tá? Mas
você podia ter consulta, não tinha problema. Só que era no começo ela era bem difícil a manutenção. Teve umas manutenções que a gente tinha que fazer grupo de estudo mesmo para Que legal. conseguir entender toda a matéria ali e ir para a prova, entendeu? E às vezes o que a gente fazia, né? Aí entrava um pouco da malandragem do brasileiro, né? Mas não era só do brasileiro não, que a gente tinha filial na Argentina e outros países, o pessoal fazia algo semelhante. Então, como podia falhar até 3 vezes, a gente fazia um rodízio. Se eu errei, né? Eu falhei a primeira, então a próxima a tentar a prova é o outro colega lá que está estudando, né? Se ele reprovar também, e a gente já aconteceu de reprovar 2 vezes, e estudando, tá, gente? Não era sem estudar não, que a gente ia lá para chutar a bola pro gol de qualquer maneira, não. A gente estudava, ia fazer a prova e reprovava. E aí a gente fazia esse rodízio, assim, né? E até que quando o primeiro começava a passar, a gente entendia o mecanismo da prova ali, da matéria, e já tinha corrido tudo que a gente tinha dúvida. E aí começava a ver as aprovações, a gente voltava a fazer o ciclo, né? Mas a gente fazia até todo mundo passar. E era legal que a gente se ajudava, né? Mas aí depois começou a ficar mais fácil um pouco as provas, eles começaram a exigir um pouco menos na quantidade de questões, e aí depois veio o Trailhead, que ficou bem mais fácil com o Trailhead, né? Porque você já vê o conteúdo ali na tela, você tem lá as respostas já no final, você faz um exercíciozinho ali no seu ambiente ali e já tá tudo certo, entendeu? E agora, melhor ainda, né? Porque as manutenções agora são anuais, né? Não é mais a cada 4 meses, né? A cada release, tá? Elas agora são anuais. Claro que se você tem admin, developer, app builder, marketing, elas são em períodos diferentes. Cada uma sai numa data do ano diferente. Então, você teria que fazer mais provas, né? Mas você está fazendo provas de conteúdo diferente, não mais 3 vezes o mesmo conteúdo, da mesma certificação ao ano, né? Então ficou bem melhor, né? Não é mais pago manutenção nenhuma, né? Então você só tem que fazer as suas manutenções, né? E com isso ficou bem Continua. melhor, né? Dá pra As pegar. manutenções também são aquela questão de 3 chances que você tente? As manutenções, elas, acho que você pode fazer, acho que 2, né? Mas cara, é bem tranquilo ali, né? Você tem que passar de um módulo para o outro e já vai considerar, tá? Bacana. Ficou bem mais tranquilo. Você tem que completar um módulo do Trailhead. Então, você tem lá, se você erra a primeira vez que você responde, quando você passa o Trailhead, ele tem uma pontuação, né? Você responde tudo certo da primeira, você ganha 100 pontos. Se não, você ganha 50, se não 25. E aí você vai ter que ficar voltando até. Então, é bem mais tranquilo. Quando você completa o módulo daquilo ali, ele já vai sincronizar com o teu histórico lá do Web Assessor e está pronto. Ô tio, aí eu tenho uma dúvida aqui. Se eu sou. Minha empresa agora ela está começando a usar o Salesforce, ou até mesmo eu sou um desenvolvedor Java e quero começar a mexer com integrações também, tudo. Eu preciso ter uma certificação admin, então eu sou um usuário, eu preciso ter uma certificação admin. Para quem se destina a certificação admin? Então, existe uma frente que acha que o admin não é necessário para desenvolvedor, tá? Ele poderia, por exemplo, fazer o App Builder ou direto até o Dev 1, tá? Assim, e existe uma outra corrente, que eu sou a favor dela, de que todo mundo deve aprender o admin, tá? Em algumas das entrevistas aqui eu já cheguei a comentar disso, né? De ter gente querendo desenvolver. Isso foi projeto real, tá, gente? Cheguei no cliente e o cliente pedindo para desenvolver alteração de propriedade dentro de casos lá, tá? Dentro do objeto casos. E isso é nativo da plataforma. Então, certamente que as pessoas que desenvolveram aquilo ali, que eu cheguei no cliente, isso já estava desenvolvido, elas não conheciam a plataforma. Elas não conheciam o que a ferramenta traz de nativo. Então, para você evitar esforço ou evitar cobrar ou dar uma consultoria errada, inclusive, né? Evitar fazer atividades erradas, atividades que já estão prontas ali, que a ferramenta te traz pronta, é importante que você conheça todo esse ferramental que o admin vai te mostrar. Tá? O App Builder é a segunda mais próxima do admin.
mas digamos assim, ela tem um nível de compatibilidade ali de cerca de 70% a prova. Tem algum nível de compatibilidade. Uma linguagem diferente, é uma linguagem mais de programador, sabe? De quem desenvolve. Já o admin não, o admin é feito para qualquer um, tá? Seja você uma pessoa que vem de marketing, da área de negócio em geral, de TI, vai conseguir fazer o admin e vai entender o que a ferramenta te fornece, independente da linguagem. É uma linguagem mais amigável, tá? Então, salvaguarda aí, vou dizer para quem quer seguir na trilha de marketing em si, né, que tem o módulo de marketing, né, ele pode fazer independentemente ali a certificação de e-mail specialist, né, que é a primeira, para seguir na trilha de marketing, independente de você querer conhecer o core, tá, do Salesforce. Mas até para eles, se eu fosse dar um conselho, conheça o core, né? Ainda que você queira seguir na minha profissão, na minha carreira, na trilha de marketing cloud, é importante porque tem muita sinergia, tá? A maioria você pode ter um projeto de marketing cloud sem ter o CRM Core? Pode, tá? Elas são nuvens que conseguem trabalhar independente. Mas o que a gente mais vê é projeto casado, né? Você vai num cliente que tem o Salesforce já e ele quer incluir o Marketing Cloud. Ou o contrário, né? Ele tem um Marketing Cloud e agora está estendendo, né, para o Salesforce. Então, sempre tem muito casamento de um com o outro, né? Muita sinergia. Então, dado que você, mesmo que você siga nessa trilha, é importante você conhecer, porque você vai conseguir extrair o melhor do CRM. E não é nenhum bicho de sete cabeças quando você tem todas essas ferramentas para aprender, né? A informação está lá, é só questão de se dedicar mesmo. Bacana. Brunão, você chegou já a tirar alguma certificação? Já. Foi Tirei o tranquilo? admin. Como que foi essa passagem aí? Foi tranquilo? Cara, a questão da prova, ela é mais o cansaço, né? Então acho que o Ti vai dar um hack aí pra gente de dicas para estudar, mas a prova é como se fosse uma prova de vestibular, né? Então são 60 questões, se você for da língua nativa você tem mais meia hora, né? Se o inglês não for sua língua nativa. E aí você tem que estar preparado para questões, tem muitas questões de tipo, escolha duas alternativas, né? Então, tem 4 e 2 estão certas. E aí, Fê, todas parecem que estão certas, né? Então, e assim, eu digo assim, tem que estar com o inglês em dia, cara. Não precisa ser um cara fluente em inglês, mas você tem que estar com o inglês em dia e tem que estar preparado para a prova, se alimentar bem. Dica é como se fosse fazer um vestibular mesmo, né? Tem pergunta que você fala, pô, isso aqui eu já vi, já trabalhei com isso, né? Cai pergunta de shader. Então, você tem que estar preparado e acho que tem os módulos, né? Igual quando você faz o curso direto com a Salesforce, você tem os módulos certinho e o percentual de cada módulo que você tem a acertar. Tem uns que você tenha mais dificuldade, eu acho que a pessoa deveria focar mais, mas é uma prova bem maçante, mas ela para quem estudou e acho que com as dicas que o Ti vai dar pra gente, vai ser tranquilo da gente poder passar, e aí o Fezão vai poder botar o admin aí na conta também. Com certeza, com certeza. Aí uma dúvida, tem algum simulado que a gente faz antes para tentar fazer essa certificação? Existe ou não? É faca na caveira e vamos que vamos. Mesma dica, Ti, vai lá. Então, a gente tem alguns simulados, sim. Eu tenho uma parte aqui que eu preparei para falar especificamente disso, mas o simulado ele tá lá para o final. Então, não vamos apressar as coisas aqui, que eu vou falar dele no momento certo, tá? Maravilha, então. Então, agora, Tia, eu tô mega curioso, quero saber como que é essa dica aí, essa sua dica de ouro aí que você vai deixar para os nossos ouvintes, e também quero saber um pouco mais sobre esse simulado. Mas, para os nossos ouvintes, espero que vocês estejam gostando, e antes da gente partir para o próximo bloco, acessa lá o linkzinho lá do nosso site, Salescast, e entra no nosso grupo, o maior grupo do Brasil. Fala, Brunão, o que tá rolando naquele grupo lá do WhatsApp, cara? Cara, lá a gente divulga vagas, né? É muito legal a troca de experiências que a galera tá usando no grupo. A gente está com quase 150 pessoas. E também a gente divulga muita notícia que está rolando aí no universo Salesforce. A galera, como eu comentei,
fazendo um network bem bacana, e quem participa do nosso grupo também recebe as entrevistas com antecedência. A gente usa como um reminder aí para avisar todos as news, o programa do Fala Guilherme, que é o nosso parceiro, e também as entrevistas fresquinhas aí. O Tayan colocou de pé a entrevista, ela já está lá no grupo para vocês poderem ouvir. Maravilha. Então, você que não faz parte do grupo, não perde esse tempo aí, não perde essa oportunidade, às vezes sua vaga está lá também rolando. Acesse aí o nosso linkzinho e entra lá no nosso grupo. Fique ligado aí pro próximo bloco, que a gente vai trazer muitas coisas boas aí que o Thiagão vai revelar pra gente. Estamos de volta aqui no nosso segundo bloco, falando sobre certificação admin Salesforce. Sabe o que é esse bicho aí de 7 cabeças? Tá tentando tirar essa certificação? Fica ligado aí que agora o Thiago vai dar algumas dicas bem legais aí. Ti, você falou um pouquinho como que foi o formato lá na época que você tirou. Não vou nem repetir o ano, 2011, né? Não quero repetir esse ano. Faz pouco tempo. Mas como que é o formato hoje? Eu preciso ter... na época que você comentou... tinha a questão lá de você ter a câmera, tem que mostrar o ambiente e tudo mais. Hoje tem este formato também? Como que é o formato da certificação? Então, vamos lá. Hoje você tem os centros de excelência, né? Que você pode agendar e ir, né? Tem toda a estrutura, que lá no centro você já tem o computador, o espaço para você ter lá o papelzinho de apoio, né? E as câmeras filmando a sala, né? Então você tem todo não pode esquecer a identidade, tá? Já teve colegas que perderam prova porque foram sem identidade. Então tem que levar sua identidade lá no centro de excelência, tá? Na verdade, não só no centro de excelência, você tem que andar com a identidade, porque sempre, né? Senão você vai ser um mendigo na vida, exatamente. Ô Moreno, segue um hack do Thiago pra vida. Verdade. Então, mas você também pode fazer online, tá? Ainda tem essa opção. E ela é válida quando, principalmente às vezes na empresa, ter um cantinho para o profissional fazer é sempre positivo. Então, quando eu fiz as online antigamente, eram na minha empresa, tá? Bem ou mal, né? Como eles estavam pagando na época as certificações, então eles estavam acompanhando se era por problema de queda, porque a internet não era boa naquele tempo, né? Ainda hoje em alguns lugares a gente não tem internet boa, mas melhorou demais, né? Então, assim, mas se você tem uma internet boa em casa, confia, pode fazer em casa, não tem nenhum problema, tá? Nessa pandemia todo mundo fez em casa e a Salesforce liberou com a própria câmera do computador. Ainda tá assim, tá? Você pode usar a câmera do computador, mas pode ser que em algum momento eles voltem para o sistema antigo que queira uma câmera externa filmando, tá? Mas por enquanto ainda está podendo fazer, tá? Agora, em relação ao formato mesmo da prova, tá? Essa prova, na verdade, ela está com 65 questões atualmente, tá? Sendo que são 60 válidas, tá? E 5 são perguntas teste, né? Que você não sabe quais são. Aquela resposta, às vezes, muito tosca que, de repente, pode estar errada, pode ser uma dessas 5, tá? Ela não vai valer nada, né? Acho que esse modelo, muito provavelmente, existem outras empresas que fazem esse mesmo tipo de exame com pergunta-teste, né? Então, eu fiz a do PMP, foi a mesma coisa. Tem umas perguntas lá que você faz que não valem nada, mas tu não sabe qual é, né? Então, você tem que estar bem estudado. E o teu percentual de aprovação para você conseguir tirar a certificação é 65%, tá? Aí volta lá na dicasinha do... E aí, Ti, uma dúvida, esse 65% é com base nas 60 questões válidas ou nas 65? Nas 60 questões nas 60 válidas. Então é 65% das 60, legal. Isso. E aí, você tem 105 minutos para fazer, o que dá 1h45, né? Aí vem a dica lá que o Bruno falou do tempo adicional. Antigamente... Aí vamos lá. Na minha época. Não. Vou repetir. Tem 2 antigamente aí, tá? Tem um antigamente, quando eu tirei minha admin, era só em inglês, tá? Não tinha. No chances. Aí depois que eu já tinha e tudo tal, eles abriram a prova de admin em português. Só que nos últimos anos eles pararam de novo de fazer. Só que o que eles mudaram depois disso, tá? Eles deram 30 minutos adicionais para que você possa fazer a prova em inglês, tá? Por não ser sua língua nativa. Então na hora que você vai agendar normal. E aí você vai enviar um e-mail pedindo 30 minutos adicionais
por não ser sua língua nativa. Então, você vai ter mais tempo que os demais para analisar, dá para fazer com calma, né? Mas quando eu fiz a minha, não tinha essa opção dos 30 minutos adicionais, né? E só tinha em inglês, tá? Então, aproveitem esse bônus de 30 minutos aí. Mesmo que você esteja confiante, que você não precise usá-lo, é aquilo. Às vezes bate o nervosismo, às vezes você quer rever as questões, você tem mais tempo. Então, use esses 30 minutos, tá? A não ser que você... Eu acho que mesmo quem se sente confortável com o inglês deveria ter o tempo adicional, tá? Ô, Ti, uma dúvida. Eu coloco lá, então, meu inglês não tá 100%, tá mais ou menos. Se eu colocar lá a opção lá que eu quero inglês e pegar esses 30 minutos adicionais, mas eu vou fazer aqui em casa, mas eu tenho um plugin aqui de Translate. Isso é válido ou não? Não, na hora da prova lá, você não tem nenhuma opção. Na verdade, quando você faz a prova, mesmo no teu computador, você vai instalar um aplicativo que ele vai bloquear todos os outros. Para você acessar, dar um Alt Tab no teu computador, você tem que sair desse programa. E se você sair, você acabou a prova, né? Não tem conversa. Então, você não consegue dar Alt Tab, você não consegue fazer consulta, nada disso, tá? E a prova online é o seguinte: eles liberaram com a do notebook, mas se você virar para o lado, né? Se você der alguma conotação de que tem alguém na sala com você, que tem alguém talvez passando dica, ou que possa ter alguma colinha por trás, eles param a prova na hora. E aí eles pedem aí você tem que ligar para lá, para o centro de excelência, lá do Web Assessor, né? E eles pedem para você girar a câmera, girar teu computador para ver e tudo tal. Aí eles liberam de novo a prova para você, tá? Mas, então assim, é aquela coisa, não dá para bobear, né? Você não pode querer relaxar demais. No centro de excelência é um pouco melhor, porque como é todo monitorado, então ele já tem todo o ambiente da sala, então tu faz mais tranquilo. Se tiver alguém com você, que às vezes a sala do centro de excelência tem mais de um computador na sala, aí você não vai ter tanta liberdade, né? Mas eu já fiz sozinho, tá? Fui fazer a prova lá no centro de excelência, só eu na sala. Aí tu pode dar uma espreguiçada de vez em quando, né? É bem mais tranquilo o negócio, tá? E para mim fazer em casa, além da câmera, eu tenho que deixar o microfone também aberto. Fica aberto, tudo, ele fica captando o som, né? Em relação à prova, tá? A taxa da prova, $200, tá? Não passou, retake, tá? Se você tiver que refazer a prova porque você não passou, mais $100, tá? Então, é bom ir fazer a prova já garantido para fazer uma vez só e não ter que pagar retake, tá? E a gente vai falar um pouquinho mais de como a gente chega lá nesse sentido, tá? Esses detalhes que eu falei, tudo isso aqui que a gente falou sobre a prova, encontra no site da Salesforce, tá? Não estou falando nada que é novo. Talvez os 30 minutos aí que o Bruno falou, né, que é algo que não está lá, tá? Isso você não acha muito facilmente essa informação, não, tá? Conheço muita gente que não sabe disso. Mas é importante você acessar lá, tá? E eu vou deixar o link aqui para vocês acessarem, ver os dados da prova. Isso é parte, inclusive, do método aqui que a gente vai falar de estudo. Então, fiquem tranquilos que lá vocês vão achar todas as informações. Maravilha, Ti. Ti, agora a gente vai para a parte de fato que interessa. Já me preparei um pouquinho lá, entrei lá no site, fiz lá a questão de língua nativa, então ganhei 30 minutos adicionais, limpei aqui minha sala aqui, já estou com a câmera ligada. Mas antes de eu fazer tudo isso, o que você deixa de dica de ouro para a galera? Como que de fato eu me preparo? O que eu tenho que estudar? Então, vamos lá, tá? Imagino que essa aí vai ser a última pergunta que você vai fazer hoje, né? Porque a resposta é grande. Não tô brincando, não, né? Não é que... Mas, assim, vou dar algumas dicas aqui, tá? E aqui vai um ponto que talvez eu não devesse falar, mas eu vou falar, tá? E aí, espero que as pessoas não se ofendam. Mas... alguns ouvintes não vão gostar do que eu vou falar, mas eu vou falar mesmo assim, tá? Transparência total aqui. Então, aqui é para quem quer, tá? Para quem quer se dedicar realmente, vai sair lá do outro lado, tá?
Então, primeira dica aí é dedicação. Não adianta que não cai do céu, tá? É dedicação. É possível fazer tudo sem necessidade de gastar R$ 1 além do valor da prova, tá? Mas, claro, existem facilitadores que você pode, né? A gente vai falar de alguns desses facilitadores aí, mas eu não tenho dinheiro, só tenho dinheiro da prova, tá? Dá para fazer, dá para estudar. Vai se dedicar um pouco, não tem jeito, entendeu? Então, a primeira dica aí é dedicação. Sem dedicação, nada feito, cara. Vai procurar outra profissão, seu esforço não vai ser para você, porque você vai ter que estudar constantemente. Não é para quem tem preguiça, tá? Isso é porque tem as manutenções depois, você tem que fazer, tem diversos módulos para você estudar, se aprofundar. Então, quem tem preguiça, tem que buscar outra coisa. Entendeu? Vai ser gerente. Brincadeira. Brincadeira, Olha sou gerente, só. não, gerente. Gerente rala pra caramba, tô brincando, tá, gente? É só para quebrar um pouco o clima aqui, mas sempre tem a necessidade de novos conhecimentos, tá? Então, não dá para descansar. Então, se essa não é a sua praia, aproveita, pode parar, inclusive, o áudio agora. Para, porque assim, vai perder tempo aqui, entendeu? Não adianta. Né? Vai curtir tua praia e tal. Vai surfar mesmo, Vai né? surfar, entendeu? Porque essa entrevista aqui é para quem quer sair do outro lado, tá? Aí possivelmente vai ouvir, vai precisar ouvir até mais de uma vez para coletar todas as dicas ali, mas se seguir, vai aproveitar bem e vai sair do outro lado, tá? Então vamos agora para a segunda dica, tá? A segunda dica aí é você começar já criando a sua org developer, tá? Essa org, vamos dizer assim, que ela é praticamente para sempre, tá? Então eu vou deixar o link aqui de como você faz para acessar lá a sua org, né? De como onde você cria. Você vai criar a sua org developer, ela é gratuita. Você só não pode esquecer dela, né? Eu acesso a minha uma vez por mês ali, eu dou uma acessada, mesmo que eu não tenha nada para fazer, só para manter lá o login ativo, porque se você ficar, acho que é acima de 6 meses sem entrar nela, aí você tem o risco de perder, tá? Então, é só você estar constantemente acessando. Eu perdi uma lá atrás, tá? Por isso que eu não sei se mudaram algumas regras, mas eu já tive uma developer que eu perdi por não acessar, tá? Então, eu fiquei muito tempo realmente sem acessar e acabei perdendo. Tá? E na sequência, você vai, uma vez que você criou lá seu ambiente, sua org developer, você vai entrar no Trailhead, tá? Você vai acessar o Trailhead. Isso porque aí você já vai linkar as duas coisas, tá? Você vai linkar a sua org com o Trailhead e ali já vai a partir daquilo ali você vai ter todas as tuas badges, todos os teus pontos, tudo vai ficar tudo vinculado, tá? No Trailhead ainda, você, durante os estudos, em algum momento, vão pedir para criar uma org playground, tá? É uma outra org, não vai ser a sua org developer, tá? É uma org que é mais vinculada para os exercícios que você está fazendo dentro do próprio Trailhead. Você não precisa se preocupar em, criei o Trailhead, crio logo essa org. Não precisa, tá? No teu primeiro uso dessa org, ele vai pedir para você criar e vai te dar os passos lá, como você cria. Então, essa org playground ali, você vai usando nos exercícios do Trailhead. Então, essa é a nossa segunda dica, tá? O que você tem que fazer aí? Criar suas orgs, entrar no Trailhead e no momento certo lá você vai criar sua org playground. A terceira dica aqui é conheça a prova. E aí eu estou falando conhecer mesmo, tá? Olhar o programa, saber o que cai na prova antes de estudar o assunto, tá? Porque se você for no Trailhead, você vai ter assunto de tudo. Você vai ter de tudo que você quiser, né? Se você for no Help, né, a antiga Bíblia lá, né, que hoje em dia você acha informação muito fracionada, mas se você pegar do começo ao fim lá, aquilo lá dá 9.000 páginas, você não tem como estudar aquilo tudo ali. Então, você tem que focar, né? Então, para você focar, você precisa saber o que eu tenho que estudar para a certificação de admin, tá? Então, vocês vão entrar lá no link ali que eu vou deixar aqui para vocês entenderem lá o que tem o conteúdo, tá? Vou deixar o link principal lá e vocês vão acessar, vão ver o que é para a prova de admin, tá? Isso está no site, da Salesforce, lá mais específico até do Trailhead, tá? Onde está todo esse conteúdo. E vocês vão
buscar esses detalhes. E aí vai ter uma dica de como a gente usa esses detalhes aí, tá? Então, lá fala tudo sobre a prova, mais aquilo que a gente falou no bloco 1, sobre... Bloco 1 não, foi no bloco 2, né? Que a gente falou sobre todo como é a prova, né? O tempo de prova, Formato, né, da formato, prova. tá tudo lá, entendeu? Mas muitas pessoas não usam aquela informação. E aí é onde a gente vai trazer esse diferencial, tá? Maravilha. Ti, além dessas dicas, tem mais dica de ouro aí pra nossa galera? Eu acho que tem mais, hein, cara? Tem mais um bocado aqui. Aperta aí que sai mais, cara. Eu quis dar uma pausa para ver se vocês não estavam dormindo, né? Não, jamais. Eu tô anotando tudo aqui, cara. Então tá bom, vamos lá. Tem sim, tá? Tem uma quarta dica de ouro aqui, tá? Uma chave para ser bem sucedido aí. Isso não vale só para certificação de admin, tá? Mas qualquer certificação, até mesmo para estudo de concurso, certificação de outros fornecedores. Aí quando fala outros fornecedores, a gente sabe tem aí PMP, Scrum, tem, né? As tradicionais aí de gestão, como tem também, eu quero fazer SAP, sei lá, tem várias possibilidades, né? Mas como que você vai fazer esse programa de estudo aí, né? Eu vou voltar lá naquela dica 3 que a gente falou, né? Mas que você precisa conhecer a prova, né? Aí você conheceu, mas se você só olhar aquele conteúdo ali e não endereçar ele, não adianta nada. Então você vai pegar um Excel, tá? Pode ser até um Notepad, tá? No começo eu fazia Notepad, depois eu me organizei melhor e passei a usar o Excel. Ele fica mais bonitinho e tal. Você vai criar 6 colunas lá no Excel, tá? Você vai popular 6 colunas, tá? A coluna 1 você vai botar um macrotema, tá? Um macrotema. Tipo, setup de usuário. É um macrotema, tá? Aí depois na segunda você vai colocar o microtema. Aí, dentro do setup do usuário ali, você pode criar o usuário, né? Perfil, perfil, papel, toda aquela parte ali do que envolve o setup do usuário, tá? Permission set e tudo mais. Então, esses vão ser subtemas ali, né? Então, você vai colocar isso na coluna 2, porque vai ter o mesmo nome vai se repetir na coluna 1, né? Porque está ligado ao mesmo subtema, está ligado ao tema. Tá? Então, você vai colocar na coluna 2 esse microtema ali, e na coluna 3 você vai adicionar o tempo de estudo previsto para concluir aquele tópico. Então, essa é a parte chata, tá? Do trabalho, porque você sabe que você tem que estudar, por exemplo, criação de usuário. Aí você vai pesquisar lá no Trailhead, criação de usuário, tá? E você vai ver, opa, aqui tem um módulo de criação do usuário que diz que é 1 hora para eu fazer esse módulo, tá? O que você vai fazer? Quem já fez o Trailhead viu que muitas vezes você leva mais tempo para fazer do que o que ele diz que está lá, tá? Porque você tem que ter o questionário no final, né? Que você tem que ler a questão, fazer. Às vezes você tem algum exercício que aí não é considerado. Ali é basicamente o tempo de leitura. Então, dê um tempo adicional para você concluir aquilo ali. E esse tempo adicional você vai colocar na coluna 4, tá? Então, o que na verdade eu vou fazer? Lá está dizendo 1 hora. Eu já estou acostumado com a metodologia, eu coloco 1 hora e meia. Então, Sempre você costuma colocar um percentual, tipo, sempre 50% do tempo que tá dando lá? normalmente eu levo para entre 50% e 100%, tá? Mas às vezes, dependendo se o tema for muito denso, eu coloco, ou que eu conheço pouco, que eu preciso exercitar mais, porque nesse tempo adicional, eu estou falando não só de leitura, estou falando de repente, eu vi aqui, não entendi direito esse assunto, quero pesquisar um pouquinho mais. Aí eu busco um artigo no Help, procuro no Google, no YouTube, né? Veja se o tema já foi abordado no Salescast. Exatamente. Aí você ouve sobre esses temas em específico e vai buscar informação, tá? Então, esse tempo adicional, ele pode ser até para praticar na sua org aquele cenário, tá? Então, aprendi como criar usuário. Vou lá na minha org de developer que eu já criei, eu consigo exercitar isso lá, tá? Então, esse tempo tem que cobrir isso tudo, que aí você não fica deixando ponta solta, tá? Então, tá 1 hora. No começo, usa 100% adicional do tempo, tá? Depois, se você já se sentir mais confiante, conhecer mais a metodologia, né? Já está mais acostumado com o Trailhead, mais acostumado com a org em si,
aí você diminui para 50%, tá? E aí você vai colocar mais 2 colunas, tá? Que vai ser a coluna 5 que você vai fazer depois, mas só vai preencher a coluna 5 e a coluna 6 depois que você levantar todos os assuntos, tá? Então, qual assunto eu tenho que levantar? O assunto que está lá no programa da prova, né? Então, lá vai dizer tudo que eu tenho que estudar, tá? Ele diz no nível macro, e eu tenho que descer um pouquinho no micro, tá? Que é seria a minha segunda coluna. Depois que eu preenchi todo e coloquei o tempo para cada um, que eu sei que eu tenho que estudar 1 hora, 2 horas ou 10 minutos, aí eu vou fazer o meu cronograma de estudo, tá? Então, a coluna 5 e a coluna 6 é para colocar datas, tá? Então, a coluna 5 eu vou colocar a minha previsão de quando eu vou fazer aquele estudo, tá? Aquele tópico. E na coluna 6 eu vou colocar a data real. Assim eu vou saber se eu estou escorregando na data ou não, tá? E posso tentar compensar. Então, com isso você tem um cronograma e uma data ideia ali já de quando você pode fazer a prova. Vai terminar. Legal. Tá? Nesse ponto ali, depois que você coloca toda essa parte ali de estudo, você vai colocar também um simulado, tá? A gente vai falar um pouquinho mais à frente ali do simulado, e você vai colocar um novo plano de estudo para você estudar o que ficou ruim do simulado, vai fazer um novo e vai para a prova, tá? A gente vai falar um pouquinho mais já. O pulo do gato aí, tá? Nesse cenário, que as pessoas muitas vezes falham quando vão fazer o plano, é você dar um tempo extra, tá? Tempo extra de quê? Um tempo de lambuja, tá? Você tem que considerar o dia da preguiça, o dia da dor de barriga, o dia que você ficou pegado no trabalho, entendeu? Você tem que considerar isso. Mas esse plano, ele é um compromisso seu contigo mesmo. Então, assim, você é seu maior sabotador, tá? Essa é a realidade. Então, assim, quando você faz, como é que eu faço as minhas provas, tá? Eu faço lá meu cronograma e falo, vou ter que estudar 20 dias. 20 dias úteis, tá? Então, eu vou colocar os dias que eu vou estudar. Se eu for estudar fim de semana, eu considero lá o fim de semana já, tá? Então, eu vou considerar que meu fim de semana seria um fim de semana útil, né? Então, eu vou considerar dentro do meu cronograma todos os dias que eu vou estudar. Aí, beleza, montou o teu plano todo, né? O que você vai fazer? Você vai dar, se você estudar todos os dias, você vai dar 5 dias de lambuja. Se você não, você pode dar um pouco mais, tá? Depende do teu dia. Considerando que você está estudando 5 dias na semana, você dá 10 dias não é mau negócio, tá? Então, se você, vamos dizer que você estude todo dia útil 2 horas, tá? 2 horas por dia. Você vai montar teu plano, sei lá, 2 ou 3 meses de estudo. Então, você vai dar 10 dias extras. Esses dias, não é que você vai colocar nada lá. É um compromisso teu. Então, deu o dia da preguiça, você está no cronograma, não tem problema. Entendeu? Deu o dia da dor de barriga, você está no cronograma. Deu o dia que você precisou ficar até mais tarde no trabalho, você está no cronograma. O que você vai fazer? Vai chegar no 10º dia, acabou, cara. Você não tem mais dia da lambuja. Entendeu? Então, se você falhar no teu cronograma, o que você vai fazer? Você vai compensar. E aí, se você estuda 2 horas por dia, você vai ter que estudar 4, se você falhar mais um dia, entendeu? Ou então, você vai ter que compensar no fim de semana, porque é um compromisso teu, cara, né? É você contigo, entendeu? Você está se sabotando, então você não vai fazer isso. Você vai, sempre que você falhar com o teu cronograma, com o plano que você decidiu que você era possível fazer, ninguém te obrigou, ninguém falou, faz em 5 dias. Não, você fez em 2 meses, fez em 1 mês, fez em 3 meses, é uma negociação sua contigo mesmo. E você vai seguir o que você está fazendo. O segredo é seguir aquilo que você combinou consigo mesmo, tá? Então... Tia, isso daí até é legal que você colocou dessa questão de combinado consigo mesmo. Tem um ponto que eu já cheguei a ler e já vi que tem muita efetividade, e aí nossos ouvintes, nossos outros convidados sempre escutou falar sobre a questão da mentoria, né? Sempre a gente tem, procura um mentor, tudo mais. Para você, às vezes, criar um compromisso não só com você mesmo, mas também com uma outra pessoa, porque aí você se engaja mais. Sempre tem aquela questão da academia, né? Você, às vezes, não vai na academia, mas quando você vai com um amigo ou que você combina com um amigo, você não falha. Então, você está ali. Tenha uma pessoa para ser a sua delegada. Então, imagine que você elege uma pessoa que ela vai te ajudar ali a controlar seu cronograma, e se você falhar,
coloca, faz um compromisso, faz um pacto com essa pessoa. Se você falhar, você tem que colocar alguma grana ali na mesa, porque quando você envolve dinheiro também, você se compromete mais. Então, sei lá, se você torcer o cronograma lá, você vai dar R$ 100 para essa pessoa. Tô jogando um valor aqui bem simbólico. Então, assim, cara, você vai se comprometer. Ou você falha e você vai falhar e aí vai ter que dar 100 conto lá pro cara, que o cara vai ficar no teu pé, porque ele vai começar a controlar, ou você segue. Então, eu já vi muito essa questão de você colocar uma pessoa, um delegado ali, para você, de fato, criar esse vínculo, né, de compromisso. É isso mesmo. Cada pessoa funciona de uma maneira, tá? Mas quando você tem. Existem várias maneiras de estudar. Tem gente que funciona bem com outra pessoa, tem gente que funciona bem com alguém cobrando, e tem gente que vai funcionar bem estudando sozinho, tá? Aí é importante se conhecer um pouquinho e bolar a sua estratégia, tá? Mas monte o seu plano e bote em execução, tá? É estimado mais ou menos ali, para quem está começando em Salesforce, para fazer a certificação de admin, algo entre 80 e 120 horas, pelo menos, de estudo. Tá? Mais para 120 do que para 80. Tá? Se você não tem nenhuma experiência prévia, nunca mexeu, tá, vai ser 120. Isso é uma média, então tem gente que leva mais, tá? Então, você saiba que se o seu plano de estudo estiver dando 120 horas, não acho que é muito, tá? É um plano bem factível, tá? E além de estudar todo o programa, né, tem lá também no Trailhead as Super Badges, tá? Então já existe Super Badges de admin, onde você vai ter, eu vou deixar o link aqui também, mas você vai ter uns exercícios lá, entendeu? Que você vai conseguir praticar um pouco também mais visando ali a certificação de admin. Tá? Bacana. O tio, eu vou até fazer um combinado aqui com os nossos ouvintes também. A foto da publicação que a gente vai fazer desse episódio aqui do Thiago, você dá um likezinho lá no Instagram, então você curte a foto e lá você comenta "eu quero". A gente vai disponibilizar depois para você por direct o link dessa planilha aí. Vai ser um modelo, claro, não pense que vamos colocar lá o plano de estudo, porque cada um, é o que o Thiago falou, cada um tem seu jeito, mas minimamente a estrutura que o Thiago comentou lá das colunas e também um pouquinho de como que você estrutura os macro, micros, enfim. A gente vai disponibilizar lá para vocês o link lá para vocês acessarem a planilha. Então vai lá na fotinho, clica lá, dá um curtir, um likezinho lá no Instagram e coloca lá um comentário "eu quero", beleza? E aí, Brunão? No LinkedIn, eu acho que no LinkedIn também vale. Legal, então tem bastante pessoas que acompanham a gente pelo LinkedIn. Eu acho que tanto no Instagram quanto no LinkedIn, ou também quem participa do nosso grupo no WhatsApp, né? Colocar "eu quero" lá, a gente disponibiliza um modelo que o tio usou para ter só 5 certificações, né, tio? Boa. E o seu esforço, você está falando, né? Bacana. Ô Ti, além de toda essa metodologia que você faz, pensando num programa de estudo, o que te norteia, assim? Tem algum tipo de programa de estudo para me nortear, para eu aprender um determinado tema? Ou é isso que você comentou mesmo, né? Tá dentro do meu cronograma, eu tenho lá minha orgzinha lá, minha sandbox lá que eu fico brincando, tenho lá os meus playgrounds que vai conforme os exercícios e eu coloco na prática. Tem alguma outra metodologia que se usa? Aí é de pessoa para pessoa, tá? Se seu objetivo não é a prova, tá? Não é a certificação, Trailhead tem bastante informação. É ficar brincando lá dentro, você vai achar informação. Quando você quiser algo diferente ou específico, tá? Aí o caminho você pode seguir no Help, que é muito rico, Google e YouTube, tá? O Google normalmente direciona lá para o YouTube muita coisa, né? Então, você vai achar, por exemplo, temas específicos que tem vários webinários aí da Salesforce, tá? E de parceiros que às vezes fala sobre aquele assunto, tá? Eu já aprendi muito vendo esses webinários que ficam gravados, muitas vezes disponibilizam ali no YouTube, tá? Mas se o foco é prova, o plano é o melhor caminho, tá? Assim, tem outros métodos que funcionam? Tem, tá? O que eu tive mais assertividade, tá? Foi o método de montar o plano
e conhecer todo o material antes, tá? É um método que usam em quem estuda para concurso, né? Você já viu o concurso, quando o pessoal vai estudar? A primeira coisa que eles fazem é o quê? Ver o edital, ver quem é o autor, né? Pega todo o conteúdo e o curso trabalha em cima daquilo ali, porque, entendeu? Os cursos já conhecem esse caminho há muito tempo, né? E aí as pessoas acham que tem fórmula mágica, que na verdade é seguir ali by the book, entendeu? O que cai na prova? Adianta eu saber, por exemplo, sobre código, porque eu gosto de código, se eu vou fazer a prova de admin, não vai cair código na prova de admin, entendeu? Então, como aprendizado, é mega positivo. Como objetivo prova, não vai te servir, entendeu? Uhum. Não para essa em específico. Então, você precisa focar com o que você vai encontrar na prova, tá? Bacana. Então, espero que vocês tenham anotado aí todo esse setup aí de dicas do Tiagão aí, essas dicas de ouro. Eu anotei tudo aqui, galera. Logo mais, vocês vão ver aí novidade aí da minha certificação admin também. Ti, fiz tudo meu cronograma, estudei, fui lá no Trailhead, pratiquei. Como que eu sei, como que eu consigo me avaliar quando eu estiver pronto ou não para fazer a prova? Esse é o ponto mais difícil, tá? Tem muita gente que parte do estudo errado que eu falo tá nisso aí. É simulado, tá? Simulado ajuda muito, mas é um ponto bem sensível, tá? Por quê? O melhor simulado que tem da Salesforce é o próprio da Salesforce. Eles têm lá o simulado oficial, que a gente chama, né? Ele é pago, custa $20, tá? Mas é muito próximo ao modelo da prova, tá? Então, você compra ele lá pelo Web Acesso, vou deixar o link aqui do Web Acesso, lá inclusive no Web Acesso você também faz a compra da prova oficial, né? Sei lá que você faz a sua agenda, você vai querer fazer ou no centro de excelência ou em casa, né? Que fala online, né? É tudo por lá, tá? É no mesmo local, você vai escolher lá só a opção que é do simulado. Mas tem outras opções, são pagas, alguns oferecem alguns quizzes ali, que são uma parte gratuita, né? Então eles têm o quiz pago, que vem mais questões, e tem um grupinho de questões que são gratuitas, tá? Então vale para começar a fazer um teste inicial por ali, tá? Eu vou deixar aqui também alguns links sobre esses locais, mas tenham cuidado também nesse caso, tá? Porque já pegamos aí questões erradas, tá? Nesses sites, em outros, né? Você acha muita coisa. Bota no Google lá que você vai achar um monte de questão gratuita, mas pode ser que tenha coisa que seja de versão antiga, porque como está sempre atualizando, às vezes tem funcionalidade que é muito antiga, não tá desativada, mas a questão ainda está lá, entendeu? Às vezes a resposta estava errada mesmo, mas não deixa de ser válido, tá? Como estudo, você vai ver, vai ficar na dúvida, e aqui tem uma dica mais à frentezinha aqui que eu vou falar sobre isso, e você vai estudar o assunto de qualquer maneira, tá? Mas toma cuidado com essas questões erradas. Eu sempre tinha cuidado ali, e essas questões que ficavam com dúvida eu procurava debater. Não confiem, tá? Cegamente em nenhuma resposta, assim, porque alguém tem certificação, porque mesmo quem tem certificação, você vê, é muita coisa nova, esquece, né? Você não está estudando sempre. Então, tem perguntas que são pegadinha, né? Do tipo, qual o gráfico, né? Lá que você pode usar no chart, no dashboard, você pode usar com relatório tabular. Isso é uma pergunta que cai há 10 anos, né? É clássica, mas é uma pegadinha. Então, de repente, se você não está afiado ali mexendo, você esquece, mas para quem está estudando, essas perguntas têm que estar na ponta da língua, tá? Ô, Tia, esse simulado aí da própria Salesforce, que acaba sendo um pouco mais confiável, ele tem um limite de você utilizar ou você pode Uma fazer vez. Uma uma... vez. Ah, tá, você brinca só uma vez e Brinca uma vez, brinca uma vez. Então, acabou. aqui a gente vai falar um pouco sobre esse ponto, né? A Salesforce, ela de vez em quando provê uns webinários aí, tá? Eu não vou falar específico, que tem na agenda, sempre tem deles, tá? Então, vocês têm que escuta o Salescast, faz parte da comunidade do Salesforce, tá? Porque de vez em quando essas informações aparecem desses webinários, e normalmente a Salesforce dá vouchers para
durante esses webinars, tá? E esses vouchers, depende, às vezes é de $70, às vezes é de 30, às vezes é de 100, depende. Às vezes é um percentual da prova. E eles podem, às vezes, ser reutilizados ou utilizados mais de uma vez, né, pela pessoa. Depende do momento, tá? Inclusive, vale, às vezes, para retake, né? Pode cobrir, às vezes, um retake inteiro. Ah, reprovei, o retake é $100. Às vezes, vem um voucher de 70 ou de $100, cobre o teu retake, né? E esses vouchers costumam valer também para simulados, tá? Então, por exemplo, nesse ano de pandemia, a Salesforce liberou muitos vouchers, tá? E com isso, o pessoal pode comprar 2, 3 simulados sem gastar os $20, de graça, entendeu? Mas não é sempre que você vai ter essa possibilidade. De repente, eles param de fazer essas promoções, né, de dar voucher, mas eles, assim, quem acompanha os webinários sempre tem alguma chance de ganhar alguma coisa aí. Então, fica ligado, escuta. Aqui no Salescast, de vez em quando, a gente solta umas informações sobre esses pontos aí, vale acompanhar, tá? Agora, simulado oficial, o correto é você... Qualquer simulado, na verdade, tá? O correto é fazer 2 vezes. Agora, não é sair, vou fazer um monte de vezes, vai adiantar. Não, não vai. Para ser efetivo, você tem que fazer 2 vezes. O máximo é 3, tá? Mas vai fazer da seguinte maneira, tá? Você vai estudar primeiro todo o conteúdo, tá? Do começo ao fim. Você não vai fazer nenhum simulado antes disso. Vai conteúdo que a gente botou no plano, vai estudar ele todo. Não adianta estudar uma parte e querer fazer o simulado, tá? Aí, depois disso, você vai para o simulado. Isso aí vai levar, até chegar no simulado, mais 120 horas, depende de cada um. 80 no melhor cenário, tá? Vai depender da pessoa, do foco. Depois do que você fez o simulado, você vai ter que jogar o teu resultado num site chamado Scuva 9. Eu vou botar o link aqui do Scuva 9 também, tá? Esse é um site bem legal. Ele não é só para prova de admin, para qualquer prova, tá? Da Salesforce. Ele vai lá, ele já tem toda a ponderação lá e te diz a tua nota, tá? Porque o resultado do simulado oficial lá, ele sai em percentuais, né? Por bloco de... Então, ele vai te dizer a tua nota e vai te dizer os teus gaps, tá? Então, ele vai dizer os teus pontos fracos na tua prova lá. Então, digamos que lá em User Setup, eu fui fraco, né? Então, ele vai colocar mais bolinhas debaixo de User Setup. Isso quer dizer que eu tenho que estudar mais esse assunto. Mas mas a prova, o resultado da prova já te diz o percentual. Só que ali no Scuva 9 ele já pondera o resultado. Porque às vezes eu estou falando de User Setup, o User Setup por um acaso tem um peso grande na prova, mas pode ser que tenha algum assunto que caiu uma questão sobre Organization ID Default, né? Então a relevância desse tema pode ser menor, tá? Então ele considera essa ponderação e te diz, você tem que estudar mais isso porque isso tem mais peso e você não foi tão bem nesse tópico. Então esse site ajuda muito, tá? Para você saber. Ti, depois que você faz esse simulado e aí ele te dá de fato onde está esses gaps, o ideal é eu voltar lá no meu plano de estudo e acrescentar esses gaps, ou melhor, uma carga horária desses gaps lá no meu plano de estudo? É isso aí, mas não de qualquer maneira, tá? Então vamos lá. Você fez o teu primeiro simulado. O resultado foi inferior a 60, não adianta que você vai ter que estudar bastante, tá? Ainda. Você vai voltar e vai estudar todo o conteúdo de novo. Abaixo de 60, a gente já viu com alguns colegas que não adianta, tá? Você vai fazer outro simulado e vai tirar pouco ainda se você não estudar tudo de novo. Então, o teu progresso está muito longe, tá? Tem colegas que tiraram 50, 45 no primeiro simulado, tá muito ruim, não dá, tá? Ali o ideal é o quê? Estuda tudo de novo, porque você ainda tá cru, aí você vai de novo fazer a prova, tá? Entre 60 e 80, aí você vai fazer o teu plano de estudo, tá? Fiz entre 60, tirei o resultado, deu entre 60 e 80. Aí eu vou pegar os gaps e vou estudar de novo aqueles pontos, tá? Aí depois que eu estudar esses pontos, eu volto para a prova, tá? E aí, na segunda vez que eu fizer a prova, eu tenho para dizer que eu tô pronto para ir para a prova oficial mesmo, eu tenho que tirar 80 para cima, tá?
não, né, 79, 80 para cima, tá? Tirei 80 para cima na segunda prova, beleza. Não tirei 80 para cima, eu vou ter que fazer um novo plano de estudo, né? Só que aí quando eu for fazer a terceira vez, já não vai valer mais 80, porque você está começando a ficar acostumado com as questões. Aí o simulado já não vai funcionar do mesmo jeito. Então, o ideal é que você tire algo próximo de 90, 85 para cima, tá? Então, você tem que estudar mesmo, porque senão, eu tenho colegas que foram fazer a prova, tá? Estudando simulado, né? Antes de, não usavam método nem nada, mas eles ficavam estudando por simulado. O que acontecia? Quando você mudava a vírgula da pergunta, o cara não sabia responder. Entendeu? Porque ele não entendeu a questão, ele não entendeu o problema, então ele não vai saber a resposta. Mudou a resposta de posição, ele não sabe, entendeu? E não vai cair igual ele está vendo simulado, vão ser questões diferentes. Então ele precisa saber o assunto, tá? E esse é um ponto que no simulado dá para fazer e na prova não, tá? No simulado, você pode anotar as questões, dá tempo lá, você dá o printzinho lá, né, anota, né, e você consegue reestudar aquele assunto. Então, a dica uma das coisas que as pessoas fazem é sempre estudar o que errou, né? Ah, errei a questão, aí vou lá e estudo a questão que eu errei. A dica aqui não é errou a questão, estudei, porque isso você vai fazer naturalmente. A dica é, estou com dúvida. Imagina lá que eu tenho a opção A e B. Eu não sei se é A ou é B e por intuição eu marquei a A. E acertei. Isso é válido? É válido quando? Na prova oficial. Na dúvida, tu vai pela eliminação, você vai tentar achar a resposta mais plausível. Mas enquanto você está estudando, não. Tá? Enquanto você está estudando, estou na dúvida, marco a questão. Vou reestudar isso aqui. Não quero saber se obviamente, eu acertei, a minha intuição deu certo, mas se eu não estudo o assunto, quando eu vou fazer a prova, mudou um pouquinho a questão, eu já não tenho a firmeza para dizer se era aquilo mesmo. Aí a mente te prega a peça porque você estava na dúvida e você não checou. Então, checar, você vai estudar todas as questões que você errou e as questões que você não respondeu com certeza, tá? Então, tudo que tiver dúvida, você vai lá e vai reestudar aquela questão, tá? E só vai fazer a prova se no segundo simulado você tiver acima de 80, tá? Se for abaixo, você vai ter que fazer um terceiro simulado e esse terceiro simulado você tem que tirar acima de 85. Se não tirar, o método não vai funcionar, entendeu? Não adianta. Assim, você pode até passar, mas aí vai contar com outros fatores, sorte, né? Estado de espírito. Por que você tem que tirar mais no simulado do que na prova? Porque na prova você tem o fator nervoso, né? Você tem Sim. né? Você tem o tempo ali, você tem outros fatores que até se você pode fazer o simulado usando toda a roupa, né? Quando eu fui fazer o do PMP, eles falaram isso, né? Vai lá, tu vai fazer o simulado, você vai botar a roupa que você vai, né? Você vai usar calça, sapato, vai ficar Bota a cueca da sorte, né? exatamente, vai E vai. fazer igualzinho você vai fazer a tua prova, porque o tempo tem que ser cronometrado, tudo igual, porque você vai ficar mais calmo quando você for fazer a prova, porque você está usando a mesma técnica, né? E mesmo assim você tem o fator nervoso. Então, Sim. é isso aí, se organizar e seguir o plano. Maravilha, Ti. Bom, para vocês aí, já anotou aí as dicas do Thiago, já se preparou, fez os seus simulados, bateu lá acima de 80? Então agora está na hora da prova, mas fica ligado aí que no terceiro bloco agora o Thiago vai trazer dicas de ouro. Já trouxe muita dica de ouro, mas ele vai trazer mais ainda para vocês. Fica ligado, para você que ainda não faz parte, ou se você está começando agora a entrar no universo Salesforce, você não conhece o nosso grupo lá no WhatsApp, acessa o linkzinho aí embaixo e entra lá no nosso grupo. Lá você vai ver muita oportunidade, bastante dica, network, tem alguns cases, a galera é bem ativa lá. Entra lá e fica ligado aí. A gente já volta com vocês com o terceiro bloco, e é o bloco que eu mais adoro, bloco de ouro, dicas de ouro. Até mais. Valeu. Fala, Trailblazers. Tomando aqui um pouquinho do lugar do Fê, né? Para a gente fechar esse terceiro bloco com dicas de ouro aí bem importantes que o Ti está deixando para gente.
Tia, eu queria saber de você, cara, se hoje, estudando apenas o Trailhead, eu consigo tirar a certificação de admin? Bom, boa pergunta. Ó, como fonte de conteúdo, sim, tá? Como composição único para a prova, não. Então, é preciso estudar, é preciso exercitar ali na prática, tá? Na sua org ou no seu playground, tá? Simulados ajudam a dar confiança, tá? Mas tem sempre que ter o cuidado para não viciar lá nas questões, aquilo que eu falei no nosso último bloco, tá? Fazer um curso oficial é sempre um sonho, tá? Eu nunca fiz um oficial mesmo pela Salesforce. Esse curso da Salesforce é inviável para nós, meros mortais, né? Ô, Tia, $4.500, cara. Não dá, né? Não dá. eu, 4.500. eu, eu, eu cheguei a fazer um, não é oficial o curso mesmo, né? Mas eu fiz um que, para tirar a certificação de admin, eu consegui por $99, cara. Então, ele não é um curso, né? Mas ele te guia com uma estrutura de estudos por dia, né? E toda sexta-feira tem uma review de 1h30. Então, esse é um programa bem legal e é uma coisa que a gente divulga aqui na news do canal, né? Então, sempre que tiver, tem oportunidade. Ele não é $99, ele é $499. E eu cheguei a pegar a promoção, paguei $99 com a prova e com o simulado. Cara, mais barato que isso, impossível. Não, Esse é o ponto. mais barato que isso só no Dreamforce, né? Que lá no Dreamforce lá eles costumam às vezes deixar a galera Caramba, fazendo sério? certificação na faixa. Na faixa mais ou menos, né? Porque quem não tem a oportunidade de receber um convite do Dreamforce tem que embolsar ali uns Ah, é. $2.500, mais Na faixa passagem, naquelas, né? mais passagem aérea, mas É, hospedagem, aí consegue fazer de É, graça, né? inviabiliza, né? exato. Mas esse é um pouco diferente o programa, né, Bruno? Esse que você fez Uhum. é bacana porque você tem um pouco, é como se fosse uma mentoria ali durante um período, né? E de vez em quando a Salesforce faz essas promoções, então vale acompanhar, né? Ouvir aqui, porque de vez em quando essas dicas vão aparecer porque economiza, né? Mesmo $99 aí, agora tá quanto, né, Brunão? Quase 600 prata, né? É uma grana, Aham, né? com Assim, certeza. não é barato. No Brasil tem cursos, tem parceiros locais que fazem aí treinamento cobrando entre 1.500, 3.500 facilmente, tá? É um pouco mais em conta, né? Do que o oficial da Salesforce. E o conteúdo é o mesmo, tá? Então, também já torna mais viável. E existe lá o cenário também de mentoria, tá? Que é um pouco parecido com o que você falou, que combina aí, ele combina um pouco de Trailhead, dicas, tira dúvida, né? Acho que funciona bem se você tiver disciplina de estudar e seguir as regras de quem está te mentorando ali, tá? No caso, os valores aí vão poder ser muito mais interessantes, né? Até aqui no grupo, né? Aí vou fazer o jabá, não está combinado nada aqui, tá? O Leonardo Barbosa presta esse serviço. Então, quem tiver interesse, procura ele lá no Zap, tá? Leonardo aqui do Salescast, tá? E também tem o caminho da comunidade, do podcast, do YouTube, que sempre traz bastante informação. Sempre importante aí ficar antenado, que às vezes pinta voucher, que vão cobrir ali os simulados, que vão dar desconto. Não tem muito tempo atrás, tinha lá um programa da Salesforce, estava dando a primeira prova para quem não tinha nada por 200, dava o voucher dos $200. Você fazia lá as atividades que eles estavam mandando, eles te davam o voucher da prova de graça, né? Mas acabou. Então, assim, isso vai de tempos em tempos, eles soltam alguma coisa e a gente vai soltando aqui também aqui para vocês essas informações. Bem legal, bem legal. Ti, para quem está prestes a tirar a certificação e lá prestar a prova, que dica de ouro você dá para esse cara aí que, claro, não tive como seguir o método de estudo aí do Thiago Schmitz, que foi grandes dicas aí, mas eu não consegui, eu fiz do meu jeitinho lá. Que dica de ouro você dá para essa pessoa que está prestes a fazer a prova? Bom, se você já está com o estudo completo, minha indicação é faz o simulado oficial. Tentar fazer lá o simulado, ver se consegue um voucher aí, dar uma buscada no Google e tal, ver se acha um voucher para comprar lá um simulado gratuitamente, né? $20, mas pode fazer a diferença, tá? Se tirar abaixo de 80,
Reavalia porque você pode adiar a prova, tá? Você pode adiar, já pagou, já está agendada. Acho que, se eu não me engano, são 2 dias de antecedência, tá? 48 horas ali. Você pode adiar a prova. Então, adia, tá? Porque se você tirou abaixo de 80 no simulado, cara, você vai tomar bomba. Grande chance. Se passar, pode ter certeza que contou com um fator sorte ali, tá? Foi a cueca da sorte que ajudou o cara a Que passar ali, né? existe, né? Aquela intuiçãozinha que eu falei entre a A e a B, ela existe e é válida, tá? E aí você vai usar aquele, o conhecimento, né? Você vai por eliminatória, né? Pô, essa aqui é muito estranha, não deve ser essa, vou na mais plausível. Mas você não sabe aquele assunto com precisão, né? Então, mas ali no Avera você vai apostar. Esse é o esquema, você vai apostar, tá? Então, E a aposta às vezes pode ser caro, né? Porque é o que você comentou, né? O câmbio de hoje com US$ 100, que é a remarcação, é 600 é, prata aí que... puxado, né? Tem o É. IOF, então, assim, o câmbio não chega a 6, mas tem o IOF, então tudo isso entra, tá? Então, assim, se for o caso, adie, tá? Faça o plano que a gente colocou aqui, tá? Como sugestão. Vou deixar a planilha aqui, o Brunão vai dar o jeito, Brunão, acho que caiu a conexão dele lá, mas Brunão vai dar o jeito lá de liberar isso para quem quiser, tá? E Só ir lá, vai lá na foto, tanto no LinkedIn, no Instagram, você clica na foto lá, dá uma curtida nela e você coloca lá no comentário, eu quero. Aí o Brunão vai mandar o linkzinho no direct para vocês. Ou se você já faz parte lá do nosso grupo lá no WhatsApp, também coloca eu quero. A gente também manda o link lá para vocês dessa planilha com as dicas de ouro do Thiago. E é só seguir, é claro. e não vai para a prova sem conseguir tirar uma boa nota no simulado ali, tá? Lembrando aqui que se o seu plano já tiver sido realizado, você já tem uma ideia de quando você pode fazer a prova, marque a sua prova e siga o plano, tá? Você pode adiar a prova. Se cheguei lá no simulado, fui muito mal, você pode adiar a prova, tá? Então, mas você já marcar a prova te cria um compromisso. Então, é importante você ter esse compromisso, porque senão você nunca vai fazer essa prova. Você vai adiando, entendeu? Eu tenho um colega que ele está estudando há 1 ano e meio, cara. 1 ano e meio. Ele nunca marca a prova, entendeu? E como, Pagou a certificação com dólar a 1,50 na época, né? não é? E como ele não marca, ele fica sempre adiando, nunca vira uma prioridade. Então, já que fez um compromisso consigo mesmo, você já faz o compromisso e deixa a prova marcada. Se você chegou lá, não deu certo no simulado, adia, faz um novo planinho ali para você recuperar e remarca a prova para aquela data. E trabalha em função da data da prova, mas não deixa solto, porque vai acontecer aí, igual esse colega meu aí, que fica 1 ano e meio adiando. Daqui a pouco ele fica sênior de estudo de admin, né? Porque a certificação mesmo ele não tira. Boa. Bom, para você que seguiu as dicas aí do Tiagão, você que vai prestar a prova, ou você que prestou e passou, depois deixa o comentário lá pra gente lá, comenta lá no nosso LinkedIn, no nosso Instagram, no grupo do WhatsApp, coloca lá que você seguiu as dicas do Thiago, que você passou, que com certeza vai ser muito gratificante. A gente vai colocar lá também, lá, marcar vocês lá vão ser os nossos aprovados da certificação admin. E eu torço junto, cara. Eu instruí algumas pessoas aí, não tanto mais em Salesforce, eu já dei treinamentos de Salesforce, né? Muitos anos em consultoria, dava treinamento de admin em empresas e tudo mais. E hoje em dia já não mais tanto. Com o Trailhead, eu prefiro fazer esse tipo de mentoria, né? Dentro da Deloitte eu trabalho com essa parte de capacitação. E tem pessoas lá que dão treinamento e tudo mais, mas eu gosto de fazer esse acompanhamento do plano e passar essas dicas para o pessoal. E dá resultado, tá? É legal. E eu torço junto. Quando o cara passa, eu torço junto, fico feliz com o cara junto, entendeu? E fico triste quando eu vejo que o cara não passou porque ele não levou a sério o negócio, entendeu? E teve pessoas que eu já cheguei, realmente, teve uma que eu tive uma conversa, eu falei, cara, você vai reprovar de novo, entendeu? Ele reprovou, ele falou, você vai reprovar de novo porque você não está seguindo o negócio corretamente e você não está se dedicando, porque você vê, uma pessoa que tira
65 num simulado e no outro tira 55, ele não fez o plano correto, entendeu? Ele não fez a reavaliação, ele não estudou as questões que ele estava com dúvida. Porque não tem como você aprender mais, se dedicar mais e tirar menos. Não cabe, entendeu? Então, simplesmente o que faz? Às vezes você se distrai com o WhatsApp, né? Você não foca, você está ali 2 horas na frente do computador, mas você não está focado. Então, cara, eu falei, bota o WhatsApp de lado. O que aconteceu? O cara mudou, ele saiu de uma nota bem baixa para 90 e poucos, entendeu? Quando ele se dedicou. Então, tem jeito. É aquilo que eu falo, o maior sabotador é você mesmo, né? Colocar no modo, o famoso modo estudo mesmo, né? É isso aí. Já falando um pouquinho de estudo, tio, o que que você deixa de dicas aí? Conta um pouquinho pra gente. Na verdade, não é nem dica, conta um pouquinho pra gente aí o que que você anda estudando ultimamente, lendo, escutando podcast, enfim. Bom, eu estou estudando Velocity do mundo Salesforce aí, mas eu vou contar aqui um pouco, né? Vou indicar, eu já indiquei aqui o livro Quem Mexeu no Meu Queijo, que está aqui, né? Sim. É um livro do Spencer Johnson, tá? Esse aqui eu já. Então hoje eu vou mostrar, é do mesmo autor, é uma parábolazinha, cara, o Presente Precioso, tá? Presente Precioso, é do mesmo autor, então tá aqui, ó, os 2 livros. Quem Mexeu no Meu Queijo e o Presente Precioso, que são livros que são de fácil leitura, lê rapidinho e mexe com você, tá? Então, lembrando, né, aquilo que eu falei, quem é o seu maior sabotador? É você mesmo, cara. Esses livros, ele mexe com você, te tira do eixo, te faz querer seguir, né? Ir em frente, né? Então, procure isso, cara. Assim, a preguiça e a procrastinação são os nossos maiores inimigos, porque às vezes a gente deixa para amanhã, né? Não tem nada errado, tá? Em procrastinar, nem em ter o dia da preguiça, não tem nada errado. Não pode ser sempre, né? Sim. O problema é quando isso vai demais. Você é aquilo, né? A diferença entre o remédio e o veneno tá na dose, né, É tio? isso aí. O nosso subconsciente aceita essas doses de prazer aí muito facilmente. E aí é igual o cachorro que quer ser premiado, né, por um truque bacana lá. Ele vai, né? Ninguém. Não tô aqui chamando ninguém de cachorro, não, tá? É só para deixar claro aí, tá? Mas assim, lembro quando eu estava na faculdade, eu fazia 8 matérias na faculdade, né? E lá você puxa por crédito. Trabalhava de madrugada, fazia academia e estudava em 3 cursos de inglês, tá? E tinha colegas que só estudavam, que diziam que não tinha tempo para fazer outra coisa. Não digo que todo mundo tem que estar ali no 220, né? Mas isso para mim não funcionava, porque eu estava ali pilhado e arrumava tempo para fazer as coisas, né? Então, dou assim 2 horas por dia para você aí, que não fica cansativo. Se der para fazer no fim de semana, dedicar um pouco mais, melhor, né? Mas no pior cenário, em 3 meses você está certificado se você seguir o plano, entendeu? Doando 2 horas por dia ali, não fica pesado. Eu estudo uma horinha ali de manhã antes ali depois do café da manhã, aquela hora que você está improdutivo ainda, pega lá, abre, começa a estudar. Deu na hora no fim do dia estudar mais uma horinha, vai lá, estuda. E quando você vai ver, você passou pelo conteúdo todo, aprendeu, né? Então, se dedica. Está certificado, né, tio? Está certificado, exatamente. E aí você vai ver a grande diferença de quando você colocar a certificação, principalmente LinkedIn, lá no seu LinkedIn, que você colocar a sua certificação de Salesforce, você vai ver o tanto de oportunidade que vai surgir também. Então, não fica ligado. Vítimas não vence, e é o que o Thiago falou. O mesmo tempo que ele tem, eu tenho e você também tem, que são as 24 horas, então é só você priorizar os seus estudos, enfim, e com certeza, a gente tem certeza que você vai conseguir passar. Não esquece de marcar a gente lá quando você passar, comenta lá pra gente, vai ser gratificante demais. O legal, só para fechar, que é isso que você falou, a certificação é sua, tá? A empresa pode se beneficiar do teu conhecimento, né? Até da sua certificação pela parceria, às vezes, com a Salesforce e tudo mais.
mas o maior beneficiado com essa certificação é você, a sua visibilidade para o mercado, tá? A sua possibilidade de carreira, você entrar numa empresa que tá com o seu esforço para você praticar ali os cenários que ela vai te dar, fazer na prática, né? Ou consultoria, uma consultoria, para quem não sabe, um ano de cliente, né? Ou melhor, 3 anos de cliente equivale a 1 de consultoria, tá? Você está 1 ano na consultoria, você aprende tanto que parece que você passou 3 anos num cliente normal, tá? É muito aprendizado. Para quem quer aprender, assim, buscar a vida numa consultoria, vai dar aquela guinada mesmo, sabe? Na vida e na carreira, vai aprofundar bastante. Então, é para você, cara. Aproveita que a certificação é tua. Os outros não vão se beneficiar da tua certificação como você mesmo. Bacana as dicas aí. Ti, obrigado pelo nosso papo aí. Espero que os nossos ouvintes tenham gostado e pratiquem de fato todas essas dicas aí, que com certeza vai sair essa certificação aí. Não só a certificação, né? Para qualquer outra coisa também, alguma prova, algum concurso, enfim, alguma outra certificação que você esteja tentando fazer. Segue esses planinhos aí que o Thiago deu de dica que com certeza será sucesso. Ti, para a galera falar com você, como que faz? LinkedIn, né? Sou bem ativo lá no LinkedIn. Pode me adicionar. Thiago com H. Schmitz. Schmitz não é fácil, mas vou soletrar aqui. Schmitz, tá? Pode me achar lá que eu adiciono, né? Também lá acompanha ali os posts do Salescast. Então, você via Salescast, muitas vezes você me acha também. Então, pode me procurar lá, que é a rede que eu sou mais ativo. Bacana. Bom, para você também quer bater um papo lá comigo, me adiciona lá no LinkedIn também, Felipe Moreno, também hiper fácil de achar. Lá vai ser muito gratificante trocar uma ideia com você, me conectar com você. Não esquece também de conectar com os nossos bastidores aqui. Bruno Passos, Brunão acabou caindo aqui, infelizmente, mas adiciona lá o Bruno Passos no LinkedIn também. Ele é bem ativo lá no LinkedIn. E Tayan Guerra e Leonardo Barbosa, nosso time aí, Sales Cash. E para você também, não esquece de adicionar lá o Guilherme Monteiro. Guilherme Monteiro, nosso parceiro hoje do canal Salesforce Brasil. Então, todas essas nossas entrevistas que a gente faz, se você também quiser, você pode assistir a gente lá no YouTube, segue ele lá no canal Salesforce Brasil, que também tem bastante coisa legal e ele tem muito conteúdo também sobre este universo Salesforce. Bom, espero que vocês tenham gostado desse episódio. E vocês podem mandar comentários, feedbacks e segue também a gente lá nas redes. Então, site, fanpage, Facebook, Instagram, Twitter, tudo lá, @salescast. E também não deixa de colocar lá, @canal Salesforce Brasil também, que é nosso parceiro aí e tá sempre junto. Bom, Ti, muito obrigado pelo nosso papo aqui, pela nossa conversa. Para você que está curtindo a gente aí pelo Spotify, não esquece de clicar aí no botãozinho seguir. Toda vez que chegar um episódio novo, você vai receber uma notificação. E para você que está vindo pelo iTunes, bota lá 5 estrelinhas e também deixa um comentário que a gente vai ler e responder todo mundo. Até a próxima, galera. Até mais. Valeu, pessoal. Ti, valeu, mano.